O erro sobre elementos constitutivos do tipo legal, o elemento constitutivo do tipo legal, exclui o dolo. Esse é o erro de tipo essencial, conforme o artigo 20 do Código Penal. Ontem nós diferenciamos o erro de tipo essencial, que é aquele que exclui o dolo, do erro de tipo acidental, que não vai representar nenhuma vantagem para o agente, pode até significar, a depender do objeto da pessoa, que é o erro em objeto, o erro em persona, o erro causal, são erros acidentais, pode até implicar uma repressão mais severa. Né? Então, não exclui o dolo e pode implicar numa repressão mais severa. Nós temos, no parágrafo 1º, as chamadas discriminantes putativas. E aqui é que vale a pena a gente distinguir o erro de tipo incriminador, que recai sobre os elementos constitutivos do delito, do crime. Então, subtrair coisa alheia, você pensar que é coisa alheia algo que lhe é próprio, né? E aí confundir aquela história da caneta, entrar num carro que não é seu e sair dirigindo ele. Antigamente o Chevette fazia isso, né? A gente entrava, quando estava dentro do Chevette, tem que perceber que o Chevette não era o nosso, né? Aquela chavezinha era cruel. E aí, ainda bem que nem sempre ligava, né? Só entrava no carro. Né? Como é que entrava? Era assim. E aí, se você depois aqui percebe, é óbvio que isso aí não foi arrombamento, não foi um crime, não há dolo, não há o erro de tipo aí incriminador. Você pensou que estava dentro do carro. Você porta uma arma pensando que é de brinquedo, que ela não tem nenhuma eficiência, e a arma é uma arma eficiente, é uma arma real. E aí existe o erro de tipo incriminador também com relação à posse de arma, ao porte de arma. Né? Você dispara contra o vulto que imagina ser de um animal, já com uma licença para caçar, né? Eu estou pensando aqui numa caça esportiva permitida, e aí você vê o vulto que se assemelha a de um animal, né, a uma certa distância, e dispara, e aí chega lá e descobre que disparou numa pessoa. Né? Então, dentro dessas condições, existe o chamado erro de tipo incriminador, deixou de recair sobre o alguém, do matar alguém, né? na especificidade do artigo 121, que é um elemento constitutivo do tipo, a ideia da destruição da vida de uma pessoa. E podem existir também os erros de tipo permissivo, que recaem sobre uma das causas de justificação, né, da antijuridicidade penal. Então, a pessoa imagina que o outro, que se conduz, né, de uma forma veloz sobre si, vai produzir-lhe algum mal, vai lhe assaltar, vai produzir um crime contra o patrimônio, e, na realidade, aquela outra pessoa, ela somente está ali, né, também numa ocasião, e aí você reage àquilo que pressupõe ser uma injusta agressão ou uma ofensa que lhe é dirigida, pensando em legítima defesa. Essa legítima defesa imaginária nós chamamos de legítima defesa putativa. Putatividade quer dizer imaginária. Né? Então, as pessoas que agem dentro dessa hipótese estão numa hipótese de legítima defesa. Alguém grita incêndio, né, dentro de uma danceteria fechada, e começa as pessoas a correrem, uns machucam outros, né, buscando escapar daquele ambiente, e depois se descobre, obviamente, quem determinou esse erro deveria responder, né, pelos fatos, mas depois se descobre que não havia incêndio algum, e que as pessoas, às vezes, na fuga, se agrediram de forma injustificada, não havia estado de necessidade para justificar essa situação. É o chamado estado de necessidade putativo, imaginário. Né? Imaginaram uma situação aí de estado de necessidade que não existia. Então, alguém imagina que pode portar uma pequena quantidade de drogas, fazendo aí uma interpretação equivocada
do crime de porte, de tráfico ilícito de entorpecentes, né? Também recai numa hipótese aí que é uma hipótese vedada, né? E aí acaba tendo que responder pelos fatos. Então, são várias as circunstâncias, várias as situações onde se pode também estar no chamado erro de tipo permissivo, que são essas discriminantes putativas do parágrafo 1º. A questão do erro de tipo permissivo, no contexto do Código Penal Brasileiro, observem o item 17 da exposição de motivos da parte geral do Código, reformada de 1984, né? O que é ali colocado para explicar a natureza do erro de tipo permissivo e a sua possibilidade de aplicação, vem do fato de termos adotado a teoria limitada da culpabilidade. Pela teoria limitada da culpabilidade, há uma distinção possível entre a falsa percepção do fato permitido e a falsa percepção da extensão de uma excludente de antijuridicidade. Então, por exemplo, alguém que reage a uma ofensa que é pressuposta, está em legítima defesa putativa, comete o erro de tipo permissivo da discriminante putativa de legítima defesa, do artigo 1º. Só que alguém que imagina que tem o direito a uma legítima defesa antecipada, onde não existe ainda agressão injusta, mas diante de um fato que ele imagina que é bem patente, né, que poderá acontecer, e aí ele supõe essa situação, nós estaremos dentro dessa hipótese, né, da legítima defesa, dessa hipótese de uma legítima defesa por erro de proibição, né? É possível. E aí quase sempre ela é evitável. Alguém que imagina que pode corrigir, né, que tem um poder dentro do poder familiar, de corrigir os filhos de maneira bem severa, de castigar com castigos severos, e aí acaba praticando o crime de maus tratos, mas imagina que é uma das condições do pai, uma das atribuições do pai dentro daquelas medidas, e aí pode sim cair no erro de proibição, né? É uma extensão, né, do fato do que ele imagina que é correção ou castigo devido. Ele imagina que aquele castigo de privação alimentar, que às vezes coloca numa situação de periclitação da vida e da saúde, é algo permitido e que estaria admitido pelo nosso Código Penal, pelo nosso ordenamento jurídico, quando não é. E aí estar-se praticando um crime, que é o crime de maus tratos previsto no 136 do Código Penal. Então, vejam, nós temos essas várias situações onde é possível fazer essa distinção, mas só é possível porque o nosso Código Penal adotou a teoria limitada da culpabilidade. Pela teoria extrema da culpabilidade, todo erro de proibição, todo erro de tipo, todo erro sobre discriminante putativa, erro sobre algum fato putativo, ele é um erro de proibição. Tanto que tem uma questão interessante, e aí a gente vai fazer a análise agora do parágrafo 1º de forma bem detalhada. Observem o que o parágrafo 1º declara. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando, por erro, o erro deriva da culpa e o fato é punível a título de crime culposo. Vamos para a grande questão aqui. Alguém que observa um vulto ou algo se movimentando na porta da cozinha, na porta de trás da casa, e ali se posiciona e acaba efetuando um disparo. Normalmente é o pai da família, né? Efetua esse disparo contra essa pessoa que adentra pelas portas do fundo da casa. E aí chega lá, descobre que, infelizmente, matou o próprio filho, né? Dentro dessa reação
que ele imaginava ser de legítima defesa. É a chamada legítima defesa putativa. O menino tinha saído e não tinha avisado aos pais, feito alguma traquinagem, né? Era madrugada e ele não imaginava que ali era um ladrão adentrando na sua casa, né? Um meliante, e aí acaba disparando contra o próprio filho nessas condições. Existe, sim, a legítima defesa putativa. Obviamente, aí o ânimos, a intenção, a falsa representação do fato permissivo fez com que legitimasse esse disparo, e esse disparo foi intencional. Por que não se exclui o dolo? E veja que não é uma consequência do parágrafo 1º. Diferente do CAPT, onde no CAPT o erro de tipo incriminador, que está previsto no artigo 20, CAPT, ele exclui o dolo, o erro de tipo permissivo, ele não exclui o dolo. Porque se ele excluir essa intenção, ele exclui exatamente o ânimos defendendo. Não houve ânimos defendendo, houve ânimos necando, ou seja, intenção de matar. Por isso, esse ânimos de defesa, essa intenção de se defender, ela é preservada. Então, essa consequência não alcança o que está aqui determinado no parágrafo 1º. Olhe a sutileza dessa questão, né? Na construção do erro de tipo permissivo, não existe, da mesma maneira que no erro de tipo incriminador, a exclusão do dolo, mas leva-se à isenção da pena. Então, em princípio, é uma consequência semelhante à que eu teria para o erro de proibição, porque o erro de proibição, lá do artigo 21, é aquele que, se for inevitável, ele isenta a pena. E se ele for evitável ou excusável, ele vai só reduzir a pena. Vejam a distinção aí. Eu tenho, no artigo 21, as características do erro de proibição, que estão aproximadas das características das discriminantes putativas, porque a discriminante putativa não está excluindo o dolo. Ela vai isentar a pena do autor. Isso se o erro for inevitável, né? O erro de tipo permissivo, inevitável. Se o erro de tipo permissivo for evitável, aí existe uma coisa interessante. O sujeito não responderá, no 21, como não há exclusão por dolo, a reprovação é da conduta dolosa, com a redução, se for evitável. E no caso do parágrafo 1º do artigo 20, vai haver a imputação, a atribuição do fato a título de culpa. Essa culpa, que está aqui determinada, proveniente de uma discriminante putativa, lembra-se quando nós falamos dos tipos culposos, que iríamos tratar de uma modalidade específica da culpa, que é a chamada culpa imprópria. Por que é uma culpa imprópria? Porque ela é derivada de uma ação dolosa, intencional, mas é intencional dentro de uma representação de fato permissivo, de fato permitido, de um ânimos defendendo, né? De um ânimos que se volta contra um perigo, né? Então, nessa hipótese do parágrafo 1º do artigo 20, alguns autores, né, Bittencourt, André Calegari e outros, dizem que, na verdade, se constrói uma hipótese de erro híbrida. É uma hipótese híbrida de erro, porque ela tem consequências tanto do erro de proibição quanto do erro de tipo. A consequência do erro de proibição é que, em princípio, ela não exclui o dolo, ela isenta a pena. Mas a consequência do erro de tipo é que, se houver atribuição do fato, pela inobservância do dever de cuidado, vai ser a título de culpa, que é o que ocorre no erro de tipo essencial também, quando se observa a possibilidade de punição do crime a título culposo, é o que eu tenho no caput do artigo 20. Então, existe aí um erro que conjuga, né, consequências que são observadas, né, numa e noutra situação. É uma hipótese híbrida de erro, né? O parágrafo 1º do artigo 20. Daí a importância. Essa culpa derivada de uma ação dolosa, intencional, onde a atribuição do fato, a reprovação dar-se-á a título de culpa, é o que nós chamamos de culpa imprópria. A culpa imprópria. A culpa imprópria é derivada de uma ação dolosa. Há autores, observem isso, que há autores que admitem tentativa, a culpa não admite tentativa,
Mas há autores que dizem que na culpa imprópria, como ela é derivada de uma ação dolosa, é possível a tentativa. Particularmente, eu discordo, porque a atribuição vai ser pelo que foi ali resultado. Vamos supor que alguém está tendo seu galinheiro atacado por uma raposa e aí obtém uma licença junto ao IBAMA para o abate do animal. Então, ele está autorizado a fazer esse abate. E trata-se de um estado de necessidade porque é uma questão de sobrevivência na zona rural. Ele precisa das proteínas, ele precisa dos ovos, da galinha, né? É a manutenção, é a subsistência dele. E aí ele obtém essa autorização, é possível em alguns casos, né, a depender do tipo do animal e a aproximação do animal de uma zona habitada, né, mesmo que não densamente, mas onde haja a produção rural, né, então já é uma zona com uma interferência do homem, né, em termos culturais, e produz ali uma zona rural, e aí o sujeito, dentro dessas circunstâncias, ele vai e se posiciona numa cerca, né, próxima ao local onde a raposa tem atacado, e observa um arbusto se mexer nas proximidades desse ambiente. É um ambiente isolado, é um ambiente onde tem poucas residências, onde a residência mais próxima é bastante distante. Aí ele efetua imediatamente um disparo para não perder a mira contra esse movimento, chega lá e descobre que matou a criança do vizinho. Né? É um estado de necessidade aí putativo, porque ele imaginou uma situação que, se existisse, tornaria toda a conduta legítima. Ele está dentro de uma situação onde, se aquele fato existisse, toda a conduta proporcionada aí por ele seria legítima, mas não é uma situação legítima, né? Ou seja, existe aí a possibilidade de atribuição a título de culpa, mas aí vai se observar, se é um ambiente muito isolado, não há como se falar de culpa. Aí a guarda deveria ser dos pais em relação à criança, né? Deixar uma criança num ambiente de baixíssima densidade, circular por quilômetros afora, né? 6, 12 quilômetros de distância da casa. Aí é um outro problema, que vai ter que ser analisado. Agora, se não é esse o caso, existe sim algumas residências nas proximidades, ele poderia ter dado um tipo de advertência, algo, né, que primeiro trouxesse a suposição ou a vista do alvo, que permitisse objetivar melhor esse alvo, e ao não fazê-lo, ao não tomar esse cuidado, ele pode responder a título de culpa. Aí ele responderia por homicídio culposo, né? Produziu a morte. Mas vamos supor que ele só tivesse ferido. Eu não posso falar que é uma tentativa de homicídio culposo. Estaríamos aí dentro de uma circunstância de lesão corporal culposa, porque a título de culpa se responde pelo nexo de causalidade, por aquilo que a causação permitiu resultar, em termos de dano ou de lesão. Por isso que acredito que há um erro, um equívoco por parte desses autores que dizem que na culpa imprópria se admite a tentativa, porque vai se responder pelo que causar, né? Se você causou lesões corporais, responderá por lesões corporais culposas. Se você causou homicídio, se você causou o resultado morte, responderá pelo homicídio culposo. Portanto, não há aí, né, como observarmos, né, essa ideia da tentativa de um tipo culposo, da tentativa de um crime culposo. Não é? É importante a gente gravar, né, dentro dessa sistemática essa situação específica. Bom, dentro dessas condições e observando o que a gente extrai aqui, né, do parágrafo 1º do artigo 20, as consequências são de isentar a pena e de permitir, se for evitável, permitir a atribuição a título de culpa, essa culpa como uma culpa derivada de uma ação dolosa, de uma ação intencional. Esse erro de tipo que está no parágrafo 1º só existe porque, na reforma da parte geral do Código Penal, nós adotamos a teoria limitada da culpabilidade. O item 17 da exposição de motivos do Código Penal, né, o item 17, vai alertar acerca da adoção da teoria limitada da culpabilidade. Nós não adotamos a teoria extrema.
Se tivéssemos adotado a teoria extrema da culpabilidade, todo e qualquer erro de tipo permissivo seria erro de proibição. Nós estaríamos tratando na margem do 21 e não como 20, parágrafo 1º. Mas, como adotamos a teoria limitada da culpabilidade, é possível separar a falsa percepção do fato permissivo das extensões referentes a o sujeito, por exemplo, já conseguiu, né, prender o ladrão ingressou na sua casa, o sujeito conseguiu desarmá-lo, reagiu, prendeu, amarrou e achou que tinha direito de, sei lá, estender o sofrimento, né? Começou a dar uma pancada, a estender isso aí, ele já entra aí num excesso punível, né? Mas aí ele pode achar que isso seria permitido pelo evento, né? Obviamente, é um erro de proibição inexcusável e evitável, e vai, no máximo, implicar numa redução da pena, se for o caso, né? Ele estender um pouco o tipo de agressão, ou o tipo, porque achou que aquilo seria legítimo, né? Mas quando, na verdade, estava num excesso punível. Já tinha ingressado no excesso punível, que torna ilegítima mesmo a ação legítima inicial de defesa, né, dentro desse processo. Portanto, há um erro aí sobre a extensão, diferente da ideia da falsa percepção dos elementos, né, de uma situação que justificaria aquela prática criminal, tá certo? Então, nós não temos, né, dentro dessas circunstâncias, essa situação específica aí. Veja, no parágrafo 2º nós temos: responde pelo crime o terceiro que determina o erro. O terceiro que determina o erro responde pelo crime. É lógico. Se ele determina, se o sujeito... Agora vai responder a título de dolo ou de culpa. Vamos supor que o contramestre, que cuida do cenário, né, é o cenógrafo também, né, o cenógrafo e contramestre de filmes, ao invés de armar os revólveres, né, de um faroeste com balas de festim, põe balas reais, balas de verdade. E com relação a isso, isso acaba se desdobrando numa ação letal, né? Na hora de se disparar. Isso já ocorreu em vários filmes, né? Até recentemente aconteceu também num faroeste que estava sendo filmado lá nos Estados Unidos. Mas já aconteceu naquele filme O Corvo, onde o Brandolin morreu durante as cenas, né? Ele foi atingido por balas reais. Aí vai depender, obviamente, vai responder não quem efetivamente está realizando, porque quem está realizando a ação pensa que está no exercício regular de um direito, que é o exercício regular da encenação, da arte, né? Ele é um ator encenando, e como ator, essa é a sua profissão, e como profissão, ele exerce a atuação. Então, ele imagina que está numa atuação legítima. Ele está numa atuação legítima, na percepção dele. Mas, na realidade, ele está matando outra pessoa, né? Porque as balas foram trocadas, e ao invés de disputar balas de festim, que são balas de mentira, que só fazem o barulho, colocou-se balas reais, né? Munição real. Não era mais munição de festim, mas munição real. E acabou atingindo, né, uma vítima e vitimando. Aí a pessoa que era responsável, o contramestre, o responsável pelo cenário, né, ele pode responder ou por inobservância do dever objetivo de cuidado, de não ter cuidado no tocante à troca dessa arma, não o ator. O ator que está atuando pegou ali a coisa, e o erro foi determinado por quem? Por terceiro. É um outro que está determinando aí o erro. O erro foi determinado por terceiro, né? Que é esse contramestre que trocou a munição. E aí ele vai responder ou por culpa ou por dolo. Quando é por dolo, ele realmente quer matar aquele outro ator ou aquela atriz,
e aí ele põe a arma põe munições de verdade, que é para quem efetiva o disparo, disparar realmente. E com isso produzir o resultado morte, que é intencionado não pelo ator. O ator só está atuando numa falsa percepção dessa atuação, e o erro está sendo determinado pelo terceiro. Esse terceiro que determinou o erro responde pelo fato, ou a título de dolo, ou a título de culpa. Vai depender da maneira como ele determinou esse erro. Se ele determinou esse erro dolosamente, ele responde pelo homicídio doloso, no caso aí específico. Se determinou por culpa, por não ter tomado cuidado no manejo, né, ele vai responder pelo fato culposamente. Mas o que dá aí o parágrafo 2º é exatamente isso. Responde pelo crime, o terceiro que determina o erro. Então, esse terceiro que determina o erro responde pelo crime, né? Ele vai ser aí o responsável, né, por tudo que daí resultar. Então, trata-se realmente de uma operação onde a gente precisa observar se houve só dolo ou culpa nessa determinação da conduta, né, do agente que, na realidade, agiu ali numa falsa representação, por exemplo, de uma atuação legítima, no caso dos atores. Os atores que dispararam contra o Brandolin na mesa onde ele morreu, né, metralhado, eles até disseram, imaginaram que era a interpretação dele também caindo, mas na verdade estavam matando o cara, né, com não sei quantas balas, né, com não sei quantos disparos. Por isso que eles também não pararam no início, né, porque imaginaram que não havia essa hipótese, era só uma cena, né? Essa cena às vezes é perigosa. E existe também o caso fortuito nesses eventos. Pode ser que a bala não tenha sido trocada, que foi, parece-me, o caso desse último que ocorreu aí, né, com esse ator, né, o Adam Quinn, né, não sei qual é o nome dele, matou a diretora, né, num set de filmagem do Faroeste, mas parece que não foi nem a troca da munição em si. Isso foi um caso fortuito, é porque Alec Baldwin, exatamente, Alec Baldwin, a questão que se propõe aí, no tocante a Alec Baldwin, é que essa circunstância, ele, na verdade, botou a bala de festim mesmo, mas as balas de festim, às vezes, vêm com um defeito de produção e elas podem, eventualmente, lançar um projétil, né? Foi o que ocorreu. Ela lançou um projétil sobre a pessoa, né? Ela lançou um projétil sobre a vítima, mas era uma bala de festim. Então, aí vai para um evento inesperado, que foge à previsibilidade, né? Tanto do ator como do contramestre. Às vezes é um erro industrial que pode gerar algum tipo de responsabilidade civil, mas não pode aí ser atribuído, em princípio, a absolutamente ninguém, né? Porque a bala era a bala apropriada para atuação, né? A munição era apropriada para atuação, mas às vezes, por um azar, ela pode também lançar um projétil, né? E ao lançar o projétil, ela mata, né? Então, ainda que seja uma espoleta, uma coisa menos grave, às vezes, infelizmente, acontece, né? Ela pode gerar, né, um problema e lançar esse projeto, que foi o que parece-me que aconteceu no caso do Alec Baldwin. E aí é um caso fortuito, é um fato que é imprevisível e, portanto, se torna inevitável, né? É imprevisível e inevitável. E aí não há, é uma das formas de elisão, né, da responsabilidade, que é o caso fortuito, a força maior e a culpa exclusiva da vítima. Né? Nessa hipótese aí, foi uma hipótese de caso fortuito. Você não poderia, em princípio, atribuir essa responsabilidade. Ah, professor, mas a responsabilidade civil não pode ser objetiva? Pode, mas aí é outro campo. E vai se trabalhar aí com a responsabilidade de consumidor, talvez bystander, ou um share liability, né, para a indústria, mas não tem nada a ver com uma responsabilidade aí compartilhada, que não tem nada a ver com a responsabilidade penal. A responsabilidade penal ela é sempre subjetiva. Ou vai existir a ideia do dolo e da culpa, da inobservância do dever objetivo de cuidado, né, que deve ser aí apreciada, ou não, né? Se não há, não há como atribuir essa responsabilização, tá certo?
no caso do Alec Baldwin, foi um infortúnio, né? A pessoa vai ficar realmente traumatizada o resto da vida, porque causa, né, um transtorno, mas eu não posso atribuir especificamente a ele nessa situação. Né? São casos extremos, né, que podem, infelizmente, acontecer. No parágrafo 3º, nós temos o erro sobre a pessoa. O erro contra a pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidade da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Então, olha só, não isenta a pena, porque é um erro acidental. Ontem nós já fizemos essa distinção entre o erro de tipo essencial, que está no CAPT, que exclui o dolo, e o erro de tipo acidental, que cai sobre elementos acidentais, o erro em persona, o erro em objeto, né? O resultado diverso do pretendido, são todos acidentais, eles não vão alterar a classificação, curso causal e a possibilidade de imputação. Imputação é atribuição normativa. A atribuição normativa do resultado. Atribuir um resultado a uma pessoa. Eu atribuo a responsabilidade a alguém. A Melissa, a Daniel, né? Essa é a função, né, do direito penal, de encontrar nesse curso causal uma forma de atribuição da responsabilidade. É a imputação. Imputação é a atribuição. Né? Eu faço a atribuição. Eu atribuo. Né? Dentro dessa questão, o erro contra a pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta a pena. É um erro acidental, é um erro de tipo acidental, não vai isentar a pena. E eu devo levar em consideração, vamos supor que o sujeito quer herdar de um tio, já está velhinho, doente, e aí ele imagina uma data, um horário onde o tio esteja em casa, dormindo lá no seu quarto, e se projeta, né, à noite, né, pelas beiras, pelo escuro, para chegar até o quarto do tio, abre a porta e efetua disparos. Mas não tinha percebido que naquela noite o tio tinha recebido uma visita e, por deferência, deixou essa visita dormindo lá na cama do pobre do tio. Né? Então, essa é uma circunstância que vai estar aí presente. Eu devo levar em consideração não aquela pessoa, mas a morte, né, voltada à motivação torpe, né, da herança, da paga, da recompensa, né, advinda do crime, e da pessoa a quem ele dirigiu o ato, que era o próprio tio. Colocando na ideia do pai, é um crime contra o ascendente, que é um agravante, é um crime agravado, né, lá pelo artigo 61 do Código Penal. Se eu for para o artigo 61 do Código Penal, é agravado. Mas não matou o pai está vivíssimo, está lá no outro ambiente, ele matou a visita, aquela pessoa que estava ali. É isso que quer colocar o erro quanto à pessoa, né? É um erro de representação. Ele representou mal e executou certo. Ele representa mal e executa certo. É o erro contra a pessoa. Ele representa mal e executa certo. E aí houve, nessa hipótese, uma situação onde ele vai responder, né, pelo fato, e esse fato vai, obviamente, lhe ser imputado a título de homicídio consumado, e lá vai se levar em consideração no momento da aplicação da pena. Vejam como nós adotamos a teoria finalista, está bem claro aqui, não é efetivamente o que ele causou, porque ele matou uma outra pessoa que não tinha nada a ver com a história, né, que ele imaginava, mas vai se levar em consideração quem ele pretendia atingir, quem ele intencionava atingir. E no caso, se fosse o próprio pai, ele responderia como se tivesse matado o pai, embora o pai tivesse vivíssimo. É um elemento que aqui alguns dizem que o finalismo entra num plano ideal, abstrato, porque concretamente não houve a morte desse pai, mas ele está respondendo como se ele tivesse matado o pai. Né? É essa a ideia da falsa representação. Representa mal e executa certo. Gente, existe a outra questão que é muito semelhante a esta, que está aqui no parágrafo 3º do artigo 20,
que é a que está lá no artigo 73 do Código Penal, e que nós chamamos ontem de aberratio ictus, ou erro da execução. Né? É o chamado aberratio ictus, ou erro da execução. É essa outra hipótese que está aqui no artigo 73 do Código Penal. Foi o caso do ladrão que roubou a gata de sua prima, né? Exato, lembrou Mas ali é um erro em objeto, também é um erro acidental. É um erro acidental, você tem toda a razão, Gerlando. Certo? Está aqui no 73. Quando por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa daquela, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se à mesma coisa que está disposto no parágrafo 3º, artigo 20, ou seja, as consequências são semelhantes, mas são hipóteses distintas de erro. Lá é um erro na representação da pessoa, que ele pretendia atingir. Aqui é um erro na execução. Ele representa bem, vamos supor, na mesma hipótese, ele vê o pai falando com o vizinho na porta e quer matar o pai, aí dispara contra o pai, mas atinge o vizinho, não atinge o pai. Né? Neste caso, ele responde como se tivesse atingido. Aqui, ele representou bem, representou certo e executou mal. Ele não executou bem, ele executou mal. Houve um desvio na hora da execução. Essa é a distinção entre o erro quanto à pessoa e o erro de execução. No erro quanto à pessoa, ele representa mal e executa certo. No erro de execução, ele representa certo e executa mal. É distinto. Né? Mas as consequências são exatamente as mesmas. Você não leva em consideração a pessoa que foi efetivamente atingida, mas aquela que ele pretendia atingir no momento em que estava executando a conduta. Liga aí, Lucas. Você pode dar outros exemplos dessas diferenças? Sim, os dois estão ali na frente, né, do portão de casa. Né? E ele vai e dispara contra o pai. Está executando. Ele está representando certo. Ele está mirando o pai, olhando para o pai, mas ele é um péssimo atirador. Ao invés de atingir o pai, atingiu o vizinho. Né? Ele representou bem. É um erro de execução. Né? É diferente do cara que está dormindo na cama do pai, que ele imagina que é o pai, e não é o pai. Né? E aí ele representou mal. Né? Ele, nesse caso aí, representou mal. E aí ele vai responder. Né? Nesse caso específico, ele acaba respondendo como se tivesse praticado o crime contra o pai. Mas ele executou certo nesse outro. Né? Ele disparou contra a cama, contra o vulto que estava na cama, e executou tudo direitinho, mas a representação estava errada. A representação da pessoa errada. Né? Os dois têm dolo. É o erro contra a pessoa. Nos dois existe a intenção, existe o dolo, só que você não leva em consideração. Agora, veja o que o 73 coloca. No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70 deste Código. Né? Ou seja, concurso formal. Quando o agente, mediante uma só ação, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não, aplica-se a mais grave das penas cabíveis, né? Reduzida aí, né, de 1 a 2 terços, aliás, aumentada aí de 1/6 até a metade. Então, existe um aumento de pena aí possível, né, dentro dessas circunstâncias. É importante a gente observar, né, essa configuração que ele traz aqui para análise, né, dos fatos. Então, o erro contra a pessoa representa mal e executa certo. O erro de execução representa certo e executa mal. Né? Acaba atingindo o outro. Essa a questão que fica, que a gente pode extrair, né, dessas circunstâncias que levam àquelas outras questões que a gente tratou ontem, né, do sujeito que imagina que, na realidade, está praticando um crime, quando aquilo que ele faz não é propriamente um crime.
Então, um sujeito que está o tempo todo com uma espingarda que não é eficiente, mas ele imagina que está numa posse ilegal de arma, e aí depois se descobre que não é. Mesmo no porte de drogas, ele imagina que está portando droga, quando na verdade é só uma farinha, não tem nada, não é cocaína, não é nada. E aí a gente está dentro daquilo que a gente chama de delito putativo, é outra coisa, né? É delito putativo. Existe também a possibilidade do erro quanto à imputabilidade. Vamos supor que o sujeito é do interior, que naquela época não se fazia as certidões, né, de nascimento na época correta, né, Gedlan? Então, o cara tinha certidão 2 anos, 3 anos depois, e aí ele imagina que por esse déficit ou por algum problema com relação a ele não é maior de idade. E pratica um fato imaginando que está, na realidade, praticando um ato infracional e não um crime. Habilidade. Nesse caso, a doutrina tem trabalhado não como erro de tipo, mas como erro. O erro sobre a imputabilidade é trabalhado como um erro de proibição. Se ele puder tomar conhecimento, ele, em princípio, ele é isento de pena. Você pratica dentro dessas circunstâncias. Mas se ele puder tomar conhecimento do fato, né, e isso se provar, ele vai responder pelo fato com a pena reduzida, né? Há apenas uma redução da pena. Às vezes vem da falta de documentos, da dificuldade que as pessoas têm de acessar os seus registros, a sua certidão, os seus documentos, e, portanto, funcionar, né, nesse sentido. Diga aí, Lucas. Ô, professor, só novamente sobre o erro de execução, que o senhor disse que ele vai responder como se tivesse atentado ao pai, como se tivesse matado o pai. Exato. E se fosse o inverso também, vamos supor que na realidade ele quer matar o vizinho, porque o vizinho está brigando com o pai, aí ele efetua um disparo e atinge o pai. Aí ele não vai receber a agravante genérica de crime praticado contra ascendente. Por quê? Porque ele intencionava uma outra pessoa que não era o pai. Foi um erro, né? Aí, no caso, constaria tentativa de crime dolosa contra a pessoa do vizinho, mas que vitimou o pai? Sim, e vitimou o próprio pai. Mas seria como se ele estivesse respondendo por um crime doloso que tivesse vitimado o vizinho, quando na verdade ele vitimou o próprio pai. Na forma invertida, acho que fica mais claro. Você vê que é um erro da execução, né? Ele acaba produzindo, né, uma coisa diversa daquela que ele pretendia. Diga aí, quem levantou primeiro, Luiz ou Daniel? Luísa? Professor, licença. Só porque eu queria perguntar que ontem o senhor falou o exemplo de uma pessoa que invade a casa de um parente falecido com o intuito de roubar, de furtar objetos, mas no fim ele era o herdeiro. Então, no fim, ele era o único herdeiro. Ele já tinha morrido, ele não sabia que a pessoa tinha morrido. Eu queria saber se isso encaixa em delito putativo? Alguns autores dizem que ainda está na ideia do erro de tipo incriminador, porque ele imagina ainda que é uma coisa alheia, mas quando é coisa própria, ele não pode furtar coisa própria. Entre aspas. A gente está cometendo um delito. Cuidado, gente, quando eu digo que não pode furtar coisa própria, porque se você tem coisa em condomínio, existe o furto de coisa comum. Você não pode achar que a cadeirinha lá do condomínio, lá embaixo, é boa, confortável, e trazer para dentro do seu apartamento, porque isso é crime. Está previsto no artigo 156 do Código Penal. Aí você diz, mas é meu mesmo, não é alheio. Mas lá tem a descrição típica dizendo que é possível a subtração de coisa comum, coisa que você tenha em condomínio, né? Geralmente, quem é proprietário de cavalo de corrida, tem esse cavalo em condomínio, porque são cavalos caríssimos, né? Então, o sujeito não pode simplesmente desaparecer com o cavalo e não dar conta para os demais. Haverá aí o furto de coisa comum. Aí vai dizer, mas é meu mesmo, eu estou trazendo aqui, tudo bem, mas você tem que combinar, tudo tem que ser consensual, porque é um condomínio, né? É essa questão, lá do artigo 156 do Código Penal. Mas, em princípio, não se pode furtar coisa própria. Em princípio. Excepcionalmente, existe essa questão do furto de coisa comum, tá certo? É uma fórmula excepcional do furto.
Né? Certo. Você sempre vai furtar coisa alheia. Daniel? Uhum. Não sei, aí vai depender das condições para ele fazer isso, né? É, exato. Assim, existe. É mais complexo, né, essa situação, mas é possível, sim, essa acusação, né? Tudo bem, eu concordo com você, que no caso prático ele iria dizer, desde pequenininho, que tinha disparado contra o vizinho, né? Porque contra o pai ia ser um agravante. Mas há outras situações no envolto, com testemunha, que não vão, às vezes o cara não tem como negar, né? O que é que ele intencionou, o que efetivamente ele quis produzir, tá certo? E aí, nessas circunstâncias, ele vai responder, né, como se ele tivesse praticado aquele fato contra a pessoa que ele queria praticar, tá certo? Vai ser diferente aí. Bem, gente, dentro dessas circunstâncias, eu vou. Vejam só, dentro dessa. A gente falou do erro de tipo incriminador, o erro de tipo permissivo, o erro de tipo essencial, que leva à exclusão do dolo, o erro de tipo acidental, que só recai sobre uma circunstância acidental, que não é elemento descritivo do tipo. Tratamos, né, dessa distinção das discriminantes putativas, que elas são uma forma de erro híbrido, que está entre o erro de tipo e o erro de proibição. Fizemos a análise, por exemplo, do erro de imputabilidade, tratamos, né, da ideia do delito putativo, esse delito imaginário, né, onde as pessoas estão dentro dessa hipótese. Existem sempre a questão também, por exemplo, o sujeito imagina que ele tem o direito, que lhe é permitido como ofendícula, às vezes os empregos das ofendículas, o que são ofendículas? São armadilhas de defesa. Então o sujeito acha que ele pode, como ofendícula, utilizar, né, de uma cerca ou de uma grade eletrificada escondida, ou uma porta eletrificada que pegue de surpresa o ladrão. Se o ladrão for apanhado assim de surpresa, sem nenhum tipo de advertência e morrer, ele pode responder por esse fato, porque deve ser advertido, né? Ou seja, você não pode empregar a ofendícula de maneira que ela... A ofendícula, quando ela está predisposta, a ofendícula predisposta é um exercício regular de direito. Todo mundo tem um exercício regular de direito de armar, por exemplo, grampos, né, em cima do muro, mas tem que botar um muro alto, não pode ser um muro baixo, para atingir pessoas, né, que não sejam necessariamente agressores, né, ou ofensores. Coloca a cerca também, a cerca tem que ser no muro alto, você tem que advertir, colocar, né, na ofendícula, você tem que fazer a advertência de que existe, ou de que aquela pessoa, né, está dentro dessa pressuposição, né? Então, existe essa questão que está aí posta, né, para quando a gente retrata a presença de uma ofendícula. Né? Professor, diga aí. Eu não sei se o senhor já viu, mas tem até algumas doutrinas que consideram, por exemplo, cerca elétrica, arame, consideram uma legítima defesa presumida. Sim. Só que sim, eu acho isso meio mas quando ela está predisposta, ela é exercício regular de direito. Mas se ela atingir realmente o injusto agressor, é uma legítima defesa, exato. Ela é uma legítima defesa, tá certo? E aí o sujeito que foi atingido, mas foi atingido com as advertências que o cara ainda insistiu, né? Ou seja, estava lá. Agora, por exemplo, você tem um cachorro brabo,
você não vai botar na porta ou no portão cuidado com o papagaio, né? Você vai botar cuidado com o cão bravo. Aí a turma bota cuidado com o papagaio, aí o ladrão pula o muro, e aí o papagaio diz, pega Rex. Aí, assim, a ofendícula não, a ofendícula não foi adequada. A ofendícula tem que ter a informação transparente, necessária, né, para que a pessoa possa não ser vitimada, né, por conta do uso daquela armadilha de defesa. Aí há pessoas que imaginam que regularmente estão usando uma ofendícula que eles põem por trás da porta, num grampozinho da maçaneta, um fio desencapado, que o sujeito, quando pega a mão, né, fica preso, né, e ali pode até ter um infarto, ter uma síncope e falecer. Se isso acontecer, existe um abuso do direito, né, aquilo que não foi advertido, que não foi adotado da forma correta, é excesso e, portanto, vai ser punível e pode ser punido a título de dolo. Ele pode responder por um homicídio doloso, inclusive, né? Professor, é essa questão. agora surgiu um questionamento aqui. Por exemplo, vamos criar uma situação hipotética. Um indivíduo tem um cachorro que não necessariamente, vamos supor assim, não se enquadra naquele estereótipo de cão de guarda. Mas Sei. talvez seja um cachorro grande, enfim. E a casa desse cidadão é invadida, e esse cachorro que, por exemplo, nunca teve uma atitude agressiva e tudo mais, por instinto, ele vai defender a casa e ataca o agressor. Aí, no máximo, sim, mas se é um agressor, esse cachorro está dentro da... Porque, na realidade, você está contando aí uma história, que esse cachorro não estava sendo criado como ofendículo, era um cão de companhia, né? E, às vezes, o cachorro é grande, mas é bestão, né? Já vi muito dog alemão, que é um cão imenso, mas é mais manso do que aqueles miniatura pinche, né? A grande maioria é super dócil. Aí você vê só o tamanho do bicho, se espanta, né? Todo mundo tem um medo grande de um cão grande, né? Mas, às vezes, o cachorro é manso. E ele pode também enganar, né? Você imaginar que todos eles são dóceis e algum não ser. E aí a pessoa, essa questão do temperamento do cão tem que ser observado um pouco pelo dono, mas se não há um histórico, eu acho que esse tipo de imputação cai na ideia do evento que era improvável, né, da ideia do caso fortuito, algo que leva a uma elisão da culpa aí, Davi. Não necessariamente você vai atribuir a essa pessoa essa responsabilidade, né? Ou, no máximo, uma responsabilidade culposa, né? Não seria intencional, porque... Agora, e tem mais o seguinte, você está me predispondo na sua história de que essa pessoa entrou sem o consentimento, é uma pessoa que invadiu a casa, né? É um injusto invasor, portanto, é um agressor. E sendo assim um agressor, ele cabe essa questão da defesa, né? Que pode surgir de um fato inesperado, né? Um fato que a gente não teria, em princípio, essa ideia, né, de que estaria ali presente. Diga aí, Daniel. Então, só finalizando. Sim. Então, por exemplo, o advogado desse cidadão podia alegar uma legítima defesa, até mesmo inconsciente, né? Que não foi da vontade do... Olha, tem uma questão com relação à legítima defesa que a gente estudar, que ela não pode antecipar muito, né? Por isso que quando a gente diz que quando essas armadilhas estão predispostas, elas são um exercício regular de direito, desde que você tome... É porque nesse caso não era uma armadilha, né, professor? Nesse caso não é nenhuma armadilha. Não é nenhuma armadilha. Eu acho que é um evento aí imprevisível, né? E aí vai mais para a ideia de um caso fortuito mesmo. Não é um elemento que eu possa atribuir, né? Essa é uma situação que vai totalmente foge, né, do padrão. Diga aí, Daniel. Porque aí explosivo causa perigo comum, não pode, às vezes pode não atingir apenas o injusto agressor, né? E aí não é válida, né? Ou seja, é um tipo de medida desproporcional, porque aí o bem pode ser segurado,
você tem uma série de outras probabilidades de gerenciar esse risco, que não necessariamente passa por uma agressão dessa proporção, né? Você mantém o seguro, mantém, né? Você tem outros elementos. Há de sempre se observar a moderação e a proporcionalidade nos meios de autotutela, né? Se você, isso ocorre até, por exemplo, um sujeito que era paraplégico na Alemanha, e todas as vezes que as crianças passavam para a escola, roubavam o pomar de frutas dele, sobretudo as maçãs. E ele, como paraplégico, não tinha como reagir. Às vezes reclamava, falava aos pais, e nada foi tomado de providência. Um dia ele disparou contra uma criança, né, e matou. E aí isso foi levado ao tribunal, o tribunal entendeu que era uma situação grave, né, mas que não poderia exculpá-lo dessa hipótese, né, ainda que houvesse, porque era uma questão desproporcional aí à vida com relação ao patrimônio, né, algumas maçãs no pomar, que isso poderia ser resolvido com uma ação civil, na busca da reparação, na busca da custódia dos pais, né, ou seja, que ele poderia enfrentar o problema de uma maneira mais moderada, né, não proporcional aí, ainda que você justifique, não, mas professor, era o único meio que ele tinha, porque ele era um paraplégico, ele não ia sair correndo atrás de uma criança, ele não ia poder bater na criança, então ele disparou. Mas, nessas circunstâncias, esse disparo letal vai ser imputado a ele e ele vai responder, né, por esse fato. É um fato desproporcional, né? Eu só queria que isso ficasse claro. Diga aí, Jadlane. Professor, um assunto puxa outro. Eu conheço, que ele ainda está vivo, o rapaz era um cadeirante, andava na cadeira de roda, foi para São Paulo. Certo. Aí ele estava lá num canto, estava na cadeira dele, aí o bandido chegou. Aí onde foi que o bandido se deu mal? Ele andava com um 38 debaixo do forro da cadeira, aí ele pegou, puxou o revólver e matou os dois bandidos. Uhum. Quando a polícia chegou, ele não podia fugir. Ele não andava. Ele empurrava a cadeira com as mãos. Aí a polícia, mas rapaz, tu matasse esses dois bandidos, que diabo tu fizesse aí? Ele disse, rapaz, vieram me assaltar, eu já estou aqui. Mas aí é uma situação distinta de uma criança, né, Getúlio? Ou seja... Mas deixa eu concluir a história para você entender como foi a história. Aí, o que ocorreu? A polícia, rapaz, só deu um meio. Eu vou levar tu para a rodoviária e despachar você para a sua cidade, porque você ficar aqui, os bandidos vão lhe matar. Aí levaram para a rodoviária, naquele tempo era ônibus, conseguiram uma passagem para ele e devolveram ele para Solânia. Porque caso ele está enquadrado aí. Mas aí era melhor ter aberto o inquérito, né, e tal, e acho que iria dar em legítima defesa. Pela situação que você está dizendo, seria justificado. Não necessariamente. Agora, a atitude de proteção poderia ser comunicada na delegacia. Passava primeiro pela delegacia, resolvia essa parte formal, né? E depois dava a sequência à proteção. Essa semana eu encontrei com ele lá em Solânia. A preocupação porque veja só, a excludente tem que ser realmente declarada judicialmente. Aí o pessoal acha que vai dar uma trabalheira, né, tal, tudo. Só que isso protege a pessoa, né? Ele vai ficar eternamente passivo de um indiciamento, né? Eternamente não, porque prescreve com 20 anos, né? Se passou mais de 20 anos, já prescreveu. Dele faz mais de 20 anos, ele era um rapazinho, hoje já está velho de cabelo. Então é extinção de punibilidade, né? Já houve. Agora, só que não é assim que se resolve, né? Você tem que resolver abrindo formalmente o inquérito, porque se houver na própria análise, a partir do inquérito, o próprio Ministério Público, porque o promotor é promotor de justiça, né? Promotor de acusação. Se ele perceber que não há indícios de autoria e materialidade e que há robustos indícios, né? Robustos indícios de uma causa excludente, ele pode pedir até absolvição sumária, né? Ele pede absolvição sumária, o juiz concede, pronto, né? A pessoa fica livre, né? É melhor nesses termos. Fica legalizado. Eu acho, na época, que os bandeiros numa quadrilha perigosa, eu acho que a polícia
Não, às vezes ocorre muito isso por conta dessa, mas aí deixa a pessoa também meio que na berlinda, porque você vai ficar sempre na dependência, né, de algum tipo de interpretação, vai ali inovando as provas, né, faz uma inovação processual, não é bom, né? Aí você partir para resolver, responde. Agora mesmo, recentemente, teve uma situação que a gente vai ficar na dúvida só pela questão de se houve a ultrapassagem ou não do sinal vermelho ali no 13 de maio. E uma mulher que, inclusive, era amiga da mulher da vítima, né? E vitimou um motoboy, né? Um cara trabalhador e tudo. Aí fica na ideia de que se ela ultrapassou o sinal ou foi ele que ultrapassou o sinal. Ninguém tem as provas ainda, né? Agora queimaram o carro da mulher, né? Partiram para cima logo. Aí foi eu queimar o carro da mulher, né, rapaz? Foi. Ninguém tem esse direito, não. Eles foram lá, queimaram, né? Fizeram uma rebordosa, né? O cara era um trabalhador, o sujeito era um trabalhador, a gente viu que... e ela também, né? Ela estava indo para o trabalho dela. Aí você não tem ainda como descrever isso. Foi melhor o que o marido fez, acompanhou, foi até a delegacia, ali se abre o inquérito, né? Se faz o início das investigações, né? Mas no carro do irmão dela, não foi? Jogaram pedra no carro do irmão dela quando o irmão foi socorrer. Também, quando ele foi socorrer ela. Tocaram fogo no carro dela e acabaram com o carro do irmão, né? Então, é uma situação que tem que ser repensada, né? Diga aí, Daniel. Não leva nada adiante, não, viu, Daniel? Isso eu acho que é muito coisa, infantilidade, imbecilidade, me desculpa a palavra, eu acabo partir com esse tipo de coisa, de vingança, isso não porque nada, não tem, num caso como esse, fica complexo, né? Porque primeiro você tem que investigar e tudo, e no máximo, se houve, porque é aquilo que eu disse, para os pais, para os familiares, não há diferença alguma entre um resultado doloso ou culposo em termos de homicídio, né? A morte é a mesma. Mas, juridicamente, a tendência é que isso, se houver comprovação de que ela avançou o sinal e realmente ela foi descuidada, é de um homicídio culposo no trânsito e vai dar ali prestação de serviço à comunidade, algum tipo de pena restritiva de direito. Então, para quem é o familiar, ele vai achar que foi pouco, né? Não, isso foi pouco, porque resultou na morte, etc. Mas aí a gente tem que olhar o outro lado também. O direito não pode seguir, o direito tem que ter uma base justa, né, na sua aplicação, e não pode seguir essa ideia de que esse fato que não é intencional ter a mesma reprovabilidade que eu daria, né, numa circunstância mais grave. Às vezes até possível, né, dentro das hipóteses que tem se tentado criar de culpa temerária, porque tem algumas culpas que são muito aproximadas do dolo, principalmente na forma da culpa consciente, né, que a gente analisou aqui, né. Em algumas teorias, em alguns países que trabalham com a teoria da previsão, a culpa consciente é dolo. Então, dentro da teoria da previsão, a culpa consciente é dolo, né. Não há distinção entre dolo eventual e culpa consciente. Mas nós não assumimos essa teoria, né? Tecnicamente, juridicamente, há uma distinção entre dolo eventual e culpa consciente que a gente segue, e essa distinção ela vai representar uma diferenciação punitiva e a possibilidade de uma classificação também diferente. Uma coisa é a atribuição do fato a título de dolo, outra coisa é a atribuição do fato a título de culpa, né? A tendência nessa hipótese é uma atribuição a título de culpa, né? Tá certo? Diga aí, Daniel. Sim, aí, mas isso aí é no campo civil, né? No desdobramento. Sim.
por esse descuido, né? Ainda bem, né? As pessoas estão... Agora, o problema é que a Alice, se ela tivesse ficado, porque ela foi protegida por familiares também, tudo, ela tinha sido linchada, né? Esse é um outro galho da ideia do que não tem governo. É por isso que o direito penal surgiu, para neutralizar essa vingança horizontal, porque ela é emotiva e muitas vezes injusta. Ela se desdobra e atinge uma pessoa, porque você já pegou o carro do irmão, o que é que o irmão tinha a ver com essa história, né? A emoção, ela transborda, né? Ela exagera, ela exacerba a reação, né? O direito penal emocional, ele não é adequado. A gente tem que neutralizar essa reação horizontal. Essa é a função do direito penal. O direito penal tem por função precípua, Wilfried Hassmann, que é um grande penalista, ele dizia que o direito penal surge quando a vítima é impedida de se vingar, né? É esse o momento do aparecimento do direito penal, porque aí isso passa a ser conduzido por, em tese, um terceiro neutro, imparcial, que vai analisar os fatos e atribuir as responsabilidades com maior distância e permitindo, com isso, um julgamento justo, né? O fair law, o fair judge, ou seja, a ideia de um julgamento justo, um julgamento adequado, que é o que se busca, né, dentro dessas circunstâncias, para que se fuja um pouco do quadro emocional que muitas vezes acomete a população, o povo, né? Por isso que o direito penal nada tem a ver com o senso comum, nem com aquilo que no cotidiano a gente escuta em Datena e etc. Aquilo ali é senso comum. Vocês estão estudando exatamente para perceberem, né, essas diferenças e usarem da melhor forma possível essa técnica jurídica. É uma técnica jurídica. Uma técnica jurídica que, bem empregada, serve para limitar o poder de punir do Estado. Mal empregada, serve como estrutura de dominação e opressão de algumas categorias sociais, né? Ter isso claro, né? Vai servir para direcionar para determinados sujeitos. E eu tenho até alguns questionamentos, mesmo quando se diz que está sendo bem empregado o direito penal. Por mais que eu discorde, por exemplo, das posições, recentemente, foi uma discussão que eu abri em Direito Penal 2, né? O Daniel Silveira, né? Teve aquele indulto que foi dado pelo presidente. Por mais que eu discordasse das posições dele, tudo, existe também alguns atropelos que são observáveis por parte da condução do Supremo Tribunal Federal daquele inquérito, daquela ação, que, em certa forma, são abusivos também, e que a gente precisaria postular para romper com esse inquisitorialismo. Quer dizer, o juiz, ele investigou, ele acusou e ele julgou, né? Fez todos os elementos. E aí isso é complexo, né? A gente não pode abdicar porque é meu amigo ou meu inimigo, porque eu discordo, eu concordo, que amanhã pode ser qualquer um de nós, né? Ou seja, dentro dessas circunstâncias, pode ser qualquer um de nós. Então, houve exagero também na quantidade da pena, né? E isso merecia, sim, ter sido corrigido. Só não acho, aí vem o outro lado, acho que não precisaria ter sido por uma extinção da punibilidade, mas um indulto parcial caberia. Na comutação da pena, numa redução da pena ali, era cabível, e o presidente tem legitimidade para isso. O indulto é um ato do presidente, né? Ele poderia, sim, ofertar nessa hipótese, né? Mas foi feito, né? A pena também estava uma pena grande demais. Eu fiquei até com medo, viu, Jadlan, de contar alguma piada e tudo, chegar lá no Supremo, o povo interpretar errado, né? A gente vai preso. Eu vou dizer o que eu queria dizer. Na verdade, o Daniel Silveira não é essas coisas que chegam, né? Não é coisa muito boa, não. Mas eu me lembrei do meu tempo, quando a gente era pedido, aí começava uma discussão, e botava um risco no chão, apaga o risco aí para começar a briga. O que está acontecendo? Acontecendo, dois meninos brigando, entendeu? Apesar que eu acho também, eu concordo com tudo que o senhor disse, deveria ter uma pena, não daquele jeito. Outra coisa, ele não podia julgar.
podia ter pedido a alguém para outro. E mandava para outro. Você já verbava suspeito, impedido, passava para outro, não tem problema aí nenhum. fica repercutindo mal. Aí vem as opiniões de grande jurista, uns dão razão, outros não dão, aí acaba fica sem entender. A gente fica observando um lado e outro, e ponderando, e chega a algumas conclusões. Porque hoje é contra uma pessoa que eu discordo, que eu tenho, mas amanhã pode ser contra alguém que esteja ideologicamente afinado com você, ou tudo, e não pode ser assim. A justiça não pode ser por conta de matriz ideológica, né? Juiz é parcial, juiz parcial, para julgar é uma o certo. técnica jurídica aplicada ali, né? Naquela... Aqui, Daniel, não é essas coisas muito cheirosas, muito bacanas, não. Mas você tem que... Eu não estou protegendo ele, eu estou protegendo o direito, né? A lei e o funcionamento operacional do direito, né? É essa questão que a gente precisa observar, né? Essas circunstâncias precisam ser bem esclarecidas, né, para que a gente evite qualquer tipo de situação esdrúxula, né? Bom, pessoal, enfim, hoje era basicamente isso, né? A gente não tinha... Era tratar dos erros de tipo, erro de proibição. Próxima aula, nós começamos as excludentes de antijuridicidade. Aí eu queria ver Melissa e Fernanda, para daqui a... Não daqui a 15 dias, porque o ideal é que fosse na quarta-feira da outra semana. Porque próxima semana eu vou ver as excludentes de antijuridicidade, e quarta a gente poderia, na quarta de junho, né? Começo de junho já é dia 2 de junho, não sei. A gente... Deixa eu ver quando é que vai ser. Dia 1º de junho, exato. Dia 1º de junho, pode ser também no dia 2, tudo bem, dia 2, na quinta, dia 2 de junho, a gente aplicar outro exercício aí de revisão com todos esses conceitos. O que é que vocês acham, né? Estou perguntando aqui a vocês que estão em sala. O erro de tipo, as várias formas de erro, né? E as excludentes de antijuridicidade. Tá bom assim? Não, é para Melissa e Fernanda, as nossas estagiárias, né? Preparar outro exercício bom, né? Para a gente aplicar no dia 2 de junho. Tá bom? Então, é só esse... E aí seria um último momento de revisão, porque na semana seguinte já são as provas, prova final, e acabou, né? A gente vai estar... Já vou botar ali. Tá certo? Professor, Diga aí. eu queria pedir um favor. Não tem como deixar o prazo desse segundo estágio para domingo, não ao invés de ser no sábado? Domingo? Posso. Demora até O pedido seu é uma ordem, Lucas. Combinado. Parei isso. Agora me lembrem, pelo amor de Deus, de fazer antes do sábado. Hoje eu vou dar uma carreira, que daqui a pouco eu vou para várias reuniões lá no CCJ. Aí não lembrem hoje não, mas quando for amanhã, mande uma mensagem, ou manda mensagem lá no grupo: professor, não esqueça não de prorrogar esse negócio, porque se eu não prorrogo no cigarro, não entra mais por lá, é pior, né? É melhor que a gente... Tá certo? O negócio não é fácil, não. As perguntas meio complicadas. Tá bom, obrigado. Eu posso deixar para o domingo. Até porque eu tenho